Há um velho ditado: tudo é justo no amor e na guerra. Mas isso não é verdade. A guerra sempre teve regras. Às vezes, esses códigos de conduta eram baseados em opiniões e crenças pessoais sobre como uma batalha deveria ser conduzida. E à medida que a humanidade avançava em cultura e tecnologia, essas opiniões também avançavam, o que, por sua vez, se tornou lei. Dois problemas sempre foram um espinho no lado daqueles que acreditam na existência de leis e tratados que regem a conduta durante a guerra. O primeiro é que as leis muitas vezes estão abertas à interpretação e, portanto, dois combatentes podem agir totalmente opostos um ao outro e ainda assim argumentar que estavam certos. Isso, claro, leva a outro problema, porque um país deveria continuar seguindo a regra de direito se o seu inimigo não o faz? No episódio de hoje, vamos examinar um caso da Grande Guerra em que as regras do direito internacional foram questionadas para derrotar um inimigo aparentemente impiedoso, que agia sem consciência. Esta é a história do incidente Baralong. Bem-vindo ao Wars of the World. A Primeira Guerra Mundial viu a tecnologia da Revolução Industrial aplicada à terrível arte da guerra, mas com pouca ou nenhuma experiência em tais assuntos, os generais e almirantes comandando milhares de homens muitas vezes tiveram que aprender como esse novo tipo de guerra funcionava na prática. Os erros foram muitos e os custos assustadores. Talvez a arma mais temida e certamente a mais subestimada no início da guerra fosse o submarino. Por séculos, as marinhas viram os poderosos navios de linha, os encouraçados que se tornavam maiores e mais poderosos a cada geração reinando supremos, e por isso era inimaginável para suas mentes ainda vitorianas que os comparativamente pequenos submarinos poderiam realmente desafiar as grandes frotas de batalha. Rapidamente, na guerra, eles foram espetacularmente provados errados. A ameaça que o submarino representava, particularmente pelos U-boats alemães à Grã-Bretanha, cujo povo havia sido assegurado de que, não importa o que acontecesse na Europa, eles sempre estariam seguros em sua ilha, veio como um terrível choque que deixou o público clamando por uma resposta. Como muitas invenções introduzidas na guerra de 1914, as sugestões para combater os submarinos variavam do plausível ao absolutamente absurdo. Uma sugestão seriamente considerada pelos britânicos, por exemplo, teria visto dezenas de lanchas de alta velocidade circulando a frota, os homens a bordo armados com graxa de sapato, com a ideia de que, uma vez avistado um periscópio, eles correriam até ele, espalhando a graxa sobre a lente e cegando o comandante do U-boat. Parece absurdo hoje, mas em 1914 qualquer coisa era melhor do que a inação. Um sistema de comboio ainda não havia sido introduzido e os torpedos por vezes falhavam. Muitos navios mercantes desprotegidos foram atacados por submarinos na superfície com canhões de convés, frequentemente inspecionando o navio-alvo em busca de materiais de guerra para justificar o afundamento. Isso deu aos britânicos a ideia de criar uma frota de navios que pareciam alvos tentadores para um submarino, mas que na verdade estavam armados com canhões de 12 libras e metralhadoras Maxim. Além de serem disfarçados como navios mercantes, esses navios, conhecidos como key ships, também voariam controversamente sob uma bandeira falsa, como a de um país neutro, para atrair ainda mais um submarino desavisado, e então, no último momento, içar a bandeira branca britânica antes de abrir fogo. Embora o key ship fosse uma resposta à necessidade de combater a ameaça dos submarinos, o conceito em si não era totalmente novo, como disse o contra-almirante Gordon Campbell em suas memórias Meus Navios Misteriosos. Não se deve pensar que os navios misteriosos foram invenção da guerra, pois as tentativas de atrair o inimigo são tão antigas quanto se pode imaginar. O hasteamento de falsas cores é uma prática antiga, e é natural que oficiais empreendedores iriam um pouco mais longe e disfarçariam seus navios, e pensariam em outros truques. Para criar os navios Q, uma série de navios de carga foram requisitados pela Marinha para serem convertidos em seu novo e mortal papel. Um desses navios era o Baralong, um navio a vapor de carga de 13 anos e 4.192 toneladas, construído no rio Tyne, no nordeste da Inglaterra,
pela Armstrong Whitworth Co. e operado pela Bucknell Steamship Lines Limited. Para assumir seu novo e mortal papel, o Baralong foi equipado com 3 canhões de 12 libras localizados em montagens ocultas que se abririam quando chegasse a hora de enfrentar o inimigo. Acentuando ainda mais sua natureza enganosa, o Baralong também foi equipado com dispositivos projetados para simular danos, como parte de um esforço para atrair um comandante de U-Boat em busca de uma morte fácil. O trabalho foi concluído em abril de 1915 e agora o His Majesty's Ship Baralong estava pronto para se juntar à frota e começar seu trabalho mortal. O comando do His Majesty's Ship Baralong foi dado ao comandante Godfrey Herbert, de 31 anos, ele mesmo um membro experiente do próprio Serviço de Submarinos da Grã-Bretanha, e nesse aspecto era considerado um caçador que se tornou guarda-caça, pois sua própria experiência em submarinos o tornava ideal para caçá-los. Ele conhecia suas forças, fraquezas e táticas. Desde cedo, Herbert estava destinado a uma carreira na Marinha Real, frequentando a escola preparatória Stubbington House, conhecida como o berço do serviço, antes de se tornar um cadete naval e, finalmente, um guarda-marinha em 1900. Esperando acelerar sua carreira para se destacar, ele se candidatou para se juntar ao crescente serviço de submarinos em 1903 e acabou servindo a bordo de um dos primeiros submarinos operacionais da Grã-Bretanha, o His Majesty's Ship A4, sob o comando do futuro recipiente da Cruz de Vitória, o tenente Eric Naismith. Em 16 de outubro de 1905, 2 homens e 9 tripulantes ficaram presos quando seu submarino afundou durante um exercício de sinalização. Os 2 homens foram elogiados por suas reações calmas ao incidente, que salvaram as 11 vidas a bordo, apesar dos danos graves ao A4. Em fevereiro de 1911, Herbert, comandando seu próprio submarino, His Majesty's Ship C-36, realizou uma implantação que quebrou recordes quando o navio navegou para o Extremo Oriente, alcançando a estação China da Marinha Real. Como muitos de seus compatriotas nos primórdios do serviço de submarinos britânico, Herbert era um maverick entre os oficiais britânicos, sem medo de se sujar. Com o início da guerra, ele foi transferido para o His Majesty's Ship D5 e fez um ataque ao cruzador leve alemão Rostock. No entanto, os torpedos que ele disparou não atingiram o alvo devido a um erro em seus cálculos. Ele logo aprendeu que as armas reais eram mais pesadas do que as de treinamento. Rostock seria mais tarde afundado na Batalha de Jutland. Em 3 de novembro de 1914, o D5 foi ordenado a perseguir a força alemã de 3 cruzadores de batalha, 4 cruzadores leves e um cruzador armado, liderado pelo Seydlitz, após receber notícias do ataque a Yarmouth. Durante a perseguição, o D5 atingiu uma mina e em menos de 1 minuto afundou, com apenas 5 dos seus 25 tripulantes sobrevivendo, incluindo Herbert. Embora seja geralmente acordado que a mina era uma deixada pela força alemã em fuga, alguns historiadores, que mais tarde escreveriam a biografia de Herbert, argumentaram que era uma mina britânica que se soltou e entrou no caminho do D5. Sem submarinos disponíveis para comandar, Herbert foi transferido para a superfície de sua frota, a bordo de um dos novos navios que, sendo convertidos nos estaleiros britânicos. Após um breve comando no His Majesty's Ship Antwerpia, ele foi designado para comandar o Baralong. Alguns dos métodos mais rebeldes de Herbert do serviço de submarinos pareciam tê-lo seguido, pois vários marinheiros relataram que servir sob seu comando era muito mais indisciplinado do que o usual a bordo de um navio da Marinha Real. Em vez de exigir que seus homens se comportassem durante a licença em terra, eles eram incentivados a fazer bebedeiras, levando à destruição de um pub em Dartmouth, pelo qual vários foram presos, com Herbert pagando a fiança deles antes de deixar o porto no dia seguinte. Ele também insistiu que parassem de se referir a ele como Sir e o chamassem de Capitão William McBride, que fazia parte da história de cobertura do Baralong.
Pode ter sido a segunda década do século XX, mas a mentalidade vitoriana sobre questões como honra pessoal permaneceu para os marinheiros britânicos. No entanto, um lembrete de que esses dias haviam acabado veio em 7 de maio de 1915, quando um submarino alemão afundou o transatlântico Royal Mail Ship Lusitania, matando 1.193 pessoas sem aviso prévio. O incidente chocou o mundo e colocou os Estados Unidos no caminho para se juntar à guerra em apoio aos aliados. Isso impactou significativamente os homens da Marinha Real, especialmente aqueles nos Keyships, levantando questões sobre se as tripulações dos U-boats capturados mereciam o mesmo tratamento que outros prisioneiros de guerra. Muitos pediam a execução dos homens dos U-boats capturados como criminosos de guerra, embora os comandantes britânicos desaprovassem formalmente, pois desencorajaria a rendição dos U-boats. Havia também as questões de retaliação contra os marinheiros britânicos capturados pelos alemães, e sobre a ótica de executar prisioneiros e como isso seria percebido pelos países neutros, mais importante ainda, os Estados Unidos, onde muitos de seus cidadãos tinham ascendência alemã. No entanto, os ânimos estavam tão exaltados que, após o naufrágio do Lusitania, Herbert recebeu discretamente uma mensagem verbal dos almirantes acima dele de que, em sua opinião, era muito indesejável fazer prisioneiros de qualquer submarino inimigo. Em agosto, Herbert e sua tripulação de caçadores de submarinos estavam navegando no Baralong, ao largo da costa da Irlanda, em uma patrulha de rotina para o Keyrship quando, em 19 de agosto, receberam um sinal de socorro da White Star Lines. Royal Mail Ship Arabic. O submarino alemão U-20-4 avistou o navio navegando perto da antiga cabeça de Kinsale, ao largo da costa do condado de Cork, e o afundou com um ataque de torpedo. O dano foi tal que o navio afundou em 9 minutos, não muito longe de onde o Lusitania havia afundado no início do ano, embora, felizmente, a perda de vidas tenha sido significativamente menor. Apenas 44 dos que estavam a bordo foram mortos. O Baralong correu para o local, mas em vez do U-24, o navio Q encontrou outro submarino, o U-27, no processo de parar o navio SS Nicosia, a caminho da Inglaterra dos Estados Unidos, transportando munições, mulas e seus tratadores americanos. O capitão do U-27, Bernard Wegener, enviou uma equipe de abordagem para inspecionar a carga do navio e, ao descobrir o material de guerra a bordo, ordenou que a tripulação saísse com a intenção de afundá-lo. Exatamente como os eventos se desenrolaram naquele dia permanece envolto em controvérsia, e os fatos foram confundidos pela opinião, mas a sequência de eventos geralmente acordada é a seguinte. Baralong se aproximou da cena, voando as cores americanas, e sinalizou para o U-27 que pretendia resgatar a tripulação do Nicosia. Há algum debate sobre se o Nicosia ainda tinha membros da tripulação a bordo quando Herbert chegou ao local, ou se o U-27 já havia começado seu bombardeio. Mas independentemente disso, o Baralong, ainda usando seu disfarce americano, navegou pelo lado estibordo do Nicosia, de modo que por um tempo o navio foi brevemente ocultado do submarino posicionado no lado bombordo do Nicosia. Isso permitiu que os homens de Herbert abandonassem o disfarce, içando a bandeira branca britânica e descobrindo suas armas sem interferência. Assim, para o horror de Wegener, quando o navio que se aproximava emergiu por trás de seu alvo, ele não foi recebido por um cargueiro neutro, mas por tiros de um navio de guerra inimigo. O historiador Tony Brigland descreveu a cena a bordo do Baralong como ele acreditava que tivesse ocorrido com as seguintes palavras: Herbert gritou, cessar fogo, mas o sangue de seus homens estava fervendo. Eles estavam vingando o Arabic e o Lusitania. Para eles, não era hora de parar de atirar, mesmo quando os sobreviventes da tripulação surgiram no casco, lutando para se despir e nadar para longe. Houve um poderoso sibilo de ar comprimido de seus tanques e o U-27 desapareceu da vista em um vórtice de bolhas gigantes retumbantes, deixando uma nuvem de fumaça sobre o local onde ela havia estado. Levou apenas alguns minutos para disparar 34 projéteis nela.
18 tripulantes do U-27 sobreviveram, incluindo Wegener, e muitos tentaram nadar em direção ao Nicosia e ao grupo de abordagem. Enquanto isso, Herbert, temendo que eles possam tentar navegar o navio para casa ou afundá-lo por despeito, ordenou que uma equipe de metralhadora atirasse na tripulação do submarino na água. Alguns soldados alemães chegaram ao Nicosia. Então Herbert ordenou que sua tropa de fuzileiros navais reais fosse ao navio e os enfrentasse. Ao embarcarem, Herbert teria dito aos fuzileiros navais reais para não fazerem prisioneiros, e foi o que fizeram. A maioria dos sobreviventes encontrados na sala de máquinas foi rapidamente alvejada pelos fuzileiros navais reais. Os relatos sobre o destino de Wegener são confusos. Alguns alegam que ele foi baleado tentando nadar até o Nicosia, enquanto outros dizem que foi baleado ao tentar se render à tripulação do Baralong. Uma terceira versão diz que ele foi expulso do Nicosia pelos fuzileiros e baleado na água, enquanto outra afirma que a própria equipe de engenheiros do cargueiro matou os homens do submarino. Independentemente disso, o fato é que uma tripulação de submarino praticamente indefesa foi abatida a sangue frio, e isso foi testemunhado pelos tratadores de mulas americanos, que retornaram aos Estados Unidos da América com a história, que foi então repetida e muitas vezes embelezada pela imprensa americana. Assim, logo encontrou seu rumo para a Alemanha. Herbert defendeu suas ações no relatório pós-ação, alegando que agiu somente em defesa dos interesses britânicos e que menos que isso seria negligência de sua parte. A Marinha Britânica aparentou concordar, apesar de inicialmente ordenar que seu relatório fosse encoberto, mas obviamente não poderiam censurar as testemunhas americanas. Devido ao clima na Grã-Bretanha em relação aos U-boats, poucos tinham simpatia pelos soldados alemães mortos pela tripulação do Baralong. No entanto, a maneira como eles foram mortos não parecia correta para alguns, já que certamente uma tripulação de U-boat não é uma ameaça na água, quando seu U-boat já foi afundado. O clima na Alemanha era bem distinto. Eles consideraram o incidente como crime de guerra e o capitão William McBride foi adicionado à lista alemã de ingleses que julgavam culpados de tais atos, desconhecendo o nome real de Herbert. Através de canais diplomáticos americanos, o governo alemão exigiu que a tripulação fosse entregue para julgamento. O pedido foi rejeitado pelo secretário de Relações Exteriores britânico, Edward Grey, que exigiu a entrega de tripulações de submarinos alemães que atacaram sem aviso prévio em troca. Após o incidente, Herbert foi transferido de volta para o serviço de submarinos, enquanto o comando do Baralong foi transferido para o comandante A. Wilmot Smith. Apenas um mês após o U-27 ter sido afundado, o Baralong, sob o comando de Wilmot Smith, afundou outro submarino, o U-40, nas aproximações ao Canal da Mancha. Neste caso, o único sobrevivente do naufrágio relatou aos seus líderes alemães que o Baralong manteve sua bandeira americana hasteada quando abriu fogo, uma violação flagrante do direito internacional. Horas depois, o navio Q atingiu intencionalmente os botes salva-vidas, matando mais um sobrevivente, apesar dos detalhes do ocorrido serem contestados. Todo o caso Baralong permanece um tópico controverso, não ajudado pelo fato de que alguns detalhes são contestados. O que não pode ser negado, no entanto, é que apesar dos esforços para legalizar, e alguns podem dizer higienizar, a guerra com tratados e leis internacionais, ela sempre será um negócio complicado que custa vidas, e é por isso que deve sempre ser o último recurso.